A morte, o falecimento de uma vida, é uma tristeza sem igual, um lamento terrível para todos aqueles que amam os seus familiares. Muitas das vezes as pessoas, por não terem conhecimento bíblico para falar a respeito do que acontece logo após a morte, acabam falando coisas que não convêm segundo as Escrituras Sagradas. E neste vídeo eu estarei trazendo para todos vocês aqui o mistério do que acontece logo após a morte de uma pessoa. Por isso eu peço que deixem os seus likes, compartilhem para outras pessoas que têm curiosidade de descobrir o que acontece logo após a morte de uma pessoa. Dito isto, deixem seus likes, se inscrevam no canal e fiquem com mais este conteúdo do canal. A morte, ela assusta a maioria das pessoas por conta de simplesmente não a entenderem. A verdade é que a morte, ela não deveria existir segundo as Escrituras Sagradas, porém, ela foi o resultado do primeiro pecado, até porque o próprio Deus falou: se vós comerdes, certamente morrereis, se comerdes desta fruta. Curiosamente, nós entendemos aí então que os humanos, pelo menos eles foram feitos para serem imortais, mas por conta da entrada do pecado no mundo, acabou-se que não são mais imortais, e a morte é uma realidade que assombra a humanidade desde os primórdios da existência humana. A Bíblia vem nos dizer que o primeiro assassino do mundo, o primeiro homicida do mundo foi Caim, e a primeira pessoa a falecer no mundo, a primeira pessoa, no caso, a experimentar a morte foi Abel, irmão de Caim e também filho de Adão e Eva. A vida, por si só, ela é uma dádiva de Deus. Todos os momentos da vida, as oportunidades, as brincadeiras, as gargalhadas, entre outras coisas que são momentos da vida felizes, foram dados pelo próprio Deus. São uma dádiva dada pelo próprio Deus. E muitas das vezes, nos dias de hoje, as pessoas aí, elas, infelizmente, elas não vivem estes momentos. Salomão, quando vai escrever aos Eclesiastes, ele vai nos dizer o seguinte: Eclesiastes, capítulo 6, versículo 3. Um homem pode ser pai de 100 filhos e viver muitos e muitos anos. Contudo, se não aproveitar os bons momentos da vida, afirmo que uma criança que nasce morta e nem mesmo recebe um enterro decente é mais feliz do que tal pessoa que teve uma vida e muitos anos. As pessoas precisam aproveitar os momentos da vida, as alegrias junto com os pais, com as mães, com as suas esposas, com seus esposos, e poder desfrutar aí de tudo que o Senhor nos deu e nos alegrarmos juntos e termos uma vida fiel a Deus, obediente, repudiando aí, no caso, as práticas malignas aí que nos levam à perdição. Na verdade, a morte, ela é só o princípio da vida eterna, e as pessoas escolhem se elas vão querer a vida eterna para o bem ou vão querer a vida eterna para a eternidade do mal. Existe um caminho e outro caminho. Isto tudo vai depender se você fez as coisas certas em sua vida. E mesmo você, em sua velhice, se arrependeu, se creu na Bíblia, nas Escrituras e na palavra de Deus, se converteu verdadeiramente e passou-se ali pelo seu batismo, segundo as Escrituras Sagradas, você então será salvo, irá para o paraíso, descrito muitas das vezes nas Escrituras Sagradas. Quando uma pessoa falece, imediatamente, se ela é justa e boa aos olhos do Senhor, ela vai dormir um sono, porém ela não está dormindo. Muitas pessoas têm aquela imaginação de que a pessoa está dormindo ali no caixão e que quando Jesus voltar, ela sairá dali. Na verdade, este sono profundo que a pessoa está tendo, este descanso, é numa dimensão espiritual denominada e chamada nas Escrituras Sagradas como seio de Abraão. Nós lembramos então agora da parábola do rico e Lázaro, contada pelo próprio Jesus Cristo. Através da parábola do rico e Lázaro, nós conseguimos entender o que acontece
quando uma pessoa falece, quando uma pessoa morre, imediatamente nós sabemos o que acontece. Confira agora a leitura da parábola do rico e Lázaro. A parábola do rico e Lázaro está descrita no capítulo 16 do livro de Lucas, no versículo 19 até o versículo 30. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, roupas finíssimas, e vivia todos os dias de sua vida arregalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado pelo nome de Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as suas próprias chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro, ali no caso, no seu seio, e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama deste lugar. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu és atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então disse o rico: Rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento eterno. Disse-lhe então Abraão: Eles têm Moisés, ou seja, a lei, e os profetas. Ouçam a lei e os profetas, isto é, a Bíblia. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrependeriam-se eles verdadeiramente. Porém, Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, no caso a Torá, e os profetas, a Bíblia de modo geral, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscitasse e viesse até eles falar das coisas que você está passando. A parábola do rico e Lázaro por si só já é uma explicação total do que acontece com uma pessoa quando ela falece, quando ela morre. E no texto é descrito aí que quando Lázaro faleceu, Lázaro, o justo, visto aos olhos do Senhor como um justo, fiel servo dele, o que aconteceu? Os anjos foram buscar, ali no caso, a Lázaro e levaram ele para uma dimensão espiritual de sono, de descanso, que é o seio de Abraão. O seio de Abraão tem exatamente o significado de você estar, no caso ali, abraçado com Abraão, você estar ali no descanso com Abraão. Já o rico, por conta de ser um rico avarento e viver ali a regalada da vida, no caso, e não servir ao Senhor, ele então foi levado aí para o Hades, também chamado de Sheol biblicamente, e ali ficou e residiu, e estava em tormentas e mais tormentas. Basicamente é isto o que acontece com uma pessoa quando ela morre nos dias de hoje. Nos dias de hoje, quando uma pessoa morre, o seu julgamento, no caso, nos dias atuais, não estou falando no final dos tempos, nos dias atuais, quando uma pessoa morre, ou há 100 anos atrás, quando uma pessoa morria, ela era julgada já em vida, e se ela servia a Deus, se ela era, no caso, humilde, no caso, se ela era realmente ali justa aos olhos do Senhor, quando ela morresse, os anjos levariam ela para o descanso, para o sono, para dormirem no seio de Abraão e esperarem, no caso ali, o findamento ali dos tempos do fim do mundo. E então ali, no caso, depois sairiam do seio de Abraão, desse lugar celestial de descanso, e iriam, no caso, para outro lugar no paraíso, que seria, no caso, com seus corpos glorificados. Já aqueles que morrem hoje ou morreram há 100 anos atrás, estes, no caso, que são
ímpios que são maus aos olhos do Senhor e não se arrependeram de seus pecados, eles são levados para o lugar de tormenta, o Sheol. Isso, no caso, é o que acontece com uma pessoa quando morre segundo as escrituras sagradas. Eu espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Deixem nos comentários vídeos semelhantes com perguntas, com aí questionários de vocês, dúvidas de vocês, que futuramente eu estarei trazendo em formato de vídeo para todos vocês e aí sanando essa dúvida de cada um de vocês. Dito isso, fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.